boa tarde, bom final de tarde, né? Vamos aguardar mais alguns segundos para a gente iniciar. Rosilene, Pancararé, José Domingos, Yolanda, nossa convidada, a professora Zeneide, né, já Floriza, nossa coordenadora do Apará, Jéssica, Dascom, né, fundamental nesses espaços de comunicação do Apará, Janeito Chá. Vamos aguardar mais alguns segundos. Olá. Bom final de tarde, né? Desejando boa noite também, né? Vamos lá. Oito. Guardar mais alguns segundos para a gente estar iniciando essa live, né? Povos indígenas no Brasil, invisibilidade, epidemias e guerras da conquista, né? Nosso tema de hoje, de uma série de debates, discussões, né? Durante esse mês de junho, aqui nesse canal, né? Nesse canal do YouTube, do Instagram, né? Que também temos no YouTube, a TV ao Pará. Então a gente vai utilizar esses dois espaços. Hoje de abertura, né? Teremos a participação da professora Zeneide, doutora Zeneide Rios, né? Da Universidade Estadual de Feira de Santana, ok? Então quem está promovendo é o Apará, o Centro de Pesquisa em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação, a sua linha de pesquisa Etnologia, Educação Indígena, Interculturalidade, né? Uma articulação entre o centro e a licenciatura Intercultural Educação Escolar Indígena, que é um projeto nesse período de pandemia, né? A gente está desenvolvendo alguns projetos, cursos, né, em tempos de pandemia, né? E também vocês podem estar acessando o site do Apará também para entender um pouco, conhecer o nosso trabalho, né? Professor Zé Ivaldo também, do nosso centro, né? Nosso vice-coordenador, Felipe Tuchá, Genicléa, Laércio Quiriri. Então, gente, vamos começar porque o Instagram ele tem um tempo, né? E aí a gente vai estar gravando, né, também essa live e pode estar vendo isso em outro momento, né? Então, para a gente estar cumprindo o nosso horário, né? Então, a gente vai começar a partir de agora. Bem, é uma série de live, né? Eu acho que tá escutando bem, né? O áudio tá ok, né, gente? Bem, então essa live ela faz parte de um projeto, como eu falei para vocês, de um curso que está ocorrendo na licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, juntamente com o professor Felipe Tuchá, né, da Licei, Releituras Históricas, Contranarrativas e Descolonização. É um trabalho que a gente traz a perspectiva do protagonismo indígena diante da narrativa da história indígena, né, do que vem ocorrendo com os povos indígenas no Brasil. Então é um trabalho muito interessante e a partir
desse trabalho, a gente desenvolveu algumas temáticas que vai ocorrer durante esse mês de junho, algumas lives, toda sexta-feira do mês. Próxima semana teremos outra live com o movimento indígena, né? Nos tempos de pandemia, né? Teremos a presença de uma liderança indígena do Brasil, né? Isso para poder também participar. Então teremos outras discussões sobre educação escolar indígena durante esse mês. Então, essa primeira temática, para a gente entender um pouco e conversar sobre os povos indígenas do Brasil, né, sobre essa temática, é necessário a gente trazer à luz a história dos povos indígenas, né? À luz, essa história oficial, que muitas vezes foi contada, que está nos livros didáticos, que não trazem o indígena como sujeito dessa história. E a gente precisa dialogar mais sobre isso. E hoje a gente convidou uma professora que entende muito bem disso, doutora Zeneide Rios, né? Entende muito bem. Muito bem sobre isso, né? E aí a gente vai falar um pouco. Então, assim, esse momento de pandemia, ele coloca em pauta essa importância de se falar, de refletir sobre a educação ou sobre os povos indígenas, né? Sobre essa história de extermínio, essa história de invasões, conflito, as epidemias, que é um dos pontos dessa live, né? A gente vai entender um pouco o papel das epidemias, né, ao longo da história e na atualidade, né, essa questão da pandemia, como que ela cria esse genocídio autorizado pelo Estado, e não é de hoje. A gente vai entender que ela foi utilizada propositalmente para o extermínio dos povos indígenas, né? E isso vai estar também, né, na discussão dessa live, juntamente com entender o papel da historiografia, dessa história oficial, né, que muitas vezes colocou o índio, que sempre colocou o índio, né, à margem da discussão. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso também, né, o lugar do índio na história e outras situações. Então eu queria convidar, estou a aguardar aqui a professora para a gente bater esse papo, né, do Pará, aqui nesse canal, e os alunos da LC também, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos dessa pandemia, né? Aguardando aqui a professora Zeneide, doutora Zeneide Rios. Deixa eu aguardar aqui. Pronto, Zeneide está aqui presente. Vou mandar aqui a solicitação. Bom, estou aqui brigando com a tecnologia, mas já enviei a solicitação, né? Consegui enviar a solicitação para a professora Zeneide para a gente começar esse diálogo. Está chegando. Olá. Opa, alô? Oi. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um imenso prazer de ter desse convite, né, de ter aceitado esse convite do Apará, né? Eu estou muito feliz de ter, depois de 9 anos, né, a gente ter desde da UFES, né, a gente ter esse diálogo novamente, conversar, voltar àquela temática, né, isso da invisibilidade, do silenciamento, né, dos povos indígenas na história, né? Já resolvi. Pois é, eu mais feliz ainda com esse convite, com essa possibilidade desse reencontro, né? Boa tarde, ou boa noite, né? Já é um finalzinho de tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O som está bom? Me ouvindo?
Tá tendo um pouco assim de. Tá parando um pouco, mas acho que é a internet, eu não sei. Tá dando para ouvir? O enquadramento tá bom aí? Estão me vendo bem? Pois Tá, é, então eu assim. queria, na verdade, agradecer essa possibilidade desse reencontro. Isso. Agradecer a você, agradecer ao Pará, desejar vida longa, né, a ele. É, parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que, para mim, esse convite, como eu falei na postagem que você fez, era irrecusável, né? Porque você é uma pessoa que eu tenho um imenso carinho e tenho muito. Assim, para mim é de uma felicidade muito grande poder compartilhar esse momento agora com você, né? Você foi meu primeiro aluno indígena, foi me orientando, e eu costumo dizer que você, a sua presença na minha sala de aula, ela foi um dos motivos que me levaram a transitar pelos caminhos, né, da história indígena, a querer buscar mais, a querer conhecer melhor a história dos povos indígenas e romper com uma formação que não nos forma nesse sentido, né? É. Então eu fico muito feliz disso e mais feliz ainda de encontrar você agora na condição de colega de uma universidade pela qual eu também tenho o maior respeito, o maior reconhecimento, porque eu comecei a minha carreira docente na UNEB de Jacobina, então passei 10 anos lá naquele departamento, área por lá, e tenho o maior carinho pela UNEB. É muito bom poder conciliar essas coisas todo encontro. E estou à disposição. Certo. Também estou muito feliz, né? É um dia especial, né, para mim. E aí a gente está nesse espaço, não é só um centro de pesquisa, mas é um espaço mesmo de fortalecimento. Eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam o trabalho do Apará, né? Assim, é um espaço mesmo de resistência, de fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais aqui da região do norte da Bahia, do Vale do São Francisco, da região nordeste da Bahia, né? Então, assim, professora, a gente já colocou um pouco do que seria essa discussão, né? A gente traçar um pouco sobre a questão indígena, a visibilidade na história, as epidemias ao longo da história, o que fator complicou, né, nessa história indígena, foi um fator muito importante e que está sendo usado ainda no século XX, né? A gente está falando também, vamos falar também da República. Então, eu queria começar, para a gente iniciar essa discussão, né, e aí a gente vai dialogando durante essa conversa. Eu queria iniciar aqui com uma parte de uma fala, né, de um trabalho da senhora de 2011, né, sobre essa temática, que diz o seguinte, né: descaso, estranhamento, desconhecimento, preconceito. Aí eu coloco ela como pergunta, né? Ainda são questões que norteiam as percepções acerca dos povos indígenas, né? Eu queria começar a partir dessa afirmação que pode ser uma pergunta também. Ele está um pouquinho com problema Certo. Você está se referindo àquele texto que eu fiz para Ampur, né, para o encontro da Ampur. Na verdade, foi um texto para responder uma série de questionamentos quando a gente criou a disciplina dentro da universidade. Né? Isso. Em 2011, nós estamos em 2021. Eu diria, Dorival, que muita coisa, assim, nós avançamos em muita coisa, nós tivemos aí um aumento na produção sobre as questões indígenas, sobre as temáticas indígenas, mas, de forma geral, eu acho que essa ideia do preconceito e do descaso, ele continua, né? Ainda é uma questão. Penso que a presença de vocês no cenário nacional, dentro, ocupando espaços, exigindo direitos, né, que vocês possuem, que vocês têm, foi muito importante, né? Então, vocês começam a que vocês apareceram, que vocês estão aqui, que vocês têm direitos, né?
Eu acho que isso foi fundamental para ir quebrando também um pouco dessa, amenizando essa situação, mas ela ainda é presente, né? Penso que você, como um dos pioneiros, né, dentro do curso de História, dentro da universidade, junto com aqueles que vieram logo de início, tiveram situações muito complicadas em que isso era muito presente. Mas a tendência é que isso acho que isso foi diminuindo, mas ainda é presente, né? Ainda os estudantes indígenas, por exemplo, ainda dessa natureza brasileira em várias situações. Então, essa situação de casos e preconceitos, eu diria inclusive de racismo, ela ainda é muito pertinente, né? E ela é fruto desse desconhecimento que foi estruturado ao longo de séculos, né? Essa invisibilidade que a gente fala, que você traz no tema. Professora, será que a gente, convidando novamente, será que fica melhor? Está travando. E aí a gente... Está travando? Eu posso sair e voltar novamente, o convite? Será que fica melhor? Você quer que eu saia e você... Isso. Eu chamo novamente, não é isso? Eu vou sair, você me chama de novo, vamos ver. Para ver como é que fica. Se fica melhor. Bom, gente, estamos com um probleminha, né, na internet da professora, e aí eu vou tentar convidar aqui novamente, né, para ver se fica melhor essa... Pronto, eu chamei aqui novamente a professora. Né? E aí, será que melhorou? Melhorou. Então, vamos ver. Sim. Eu falava sobre... Você quer fazer uma outra pergunta? Eu continuo falando sobre... Ou você quer que eu repita, porque não sei como é que ficou, não sei se... Está travando muito, né? Para mim também você está travando. Pode continuar. Oi? Continue. Acho que pode começar, né? Um pouco. Acho que estava travando bastante no início. Tá. Eu estava falando de como essa situação que você pegou como ponto de partida, como ela ainda é presente, e ela é presente sobretudo porque nós produzimos um grande desconhecimento em relação às temáticas indígenas. Tá dando para entender agora? Tá indo? Tá. Tá? Tá. Essa invisibilidade que é instituída desde os primeiros olhares que foram lançados sobre as populações indígenas quando os conquistadores chegam aqui, né? Então, todos os relatos que a gente tem, eles são muito pautados pela ideia da ausência. Esses povos não são vistos como eles são, não se fala sobre eles, nos dando a entender quem são. E isso vai pautar a historiografia brasileira lá no século XIX, no século XX. No século XIX, a intelectualidade se volta para esses relatos para produzir as narrativas que dão conta da história nacional, né? E os povos indígenas, eles são aprisionados no passado colonial. Então, se desconhece toda a trajetória dos povos indígenas porque ela é invisibilizada. E aí a gente chega no adentro ao século XX, ainda com isso em pauta, alimentando o ensino, né? Não só o ensino de história, alimentando o ensino de forma geral, que vai do ensino básico ao ensino superior. Tanto é que a gente precisou, em 2008, de uma lei que tornasse obrigatório o ensino da história indígena nas nossas escolas e que até hoje a gente briga para ser implementada, né? Que até hoje ela não é colocada em prática em muitos lugares.
Então, a gente tem aí uma construção dessa invisibilidade e isso dificulta, porque isso é usado muitas vezes, de uma forma extremamente perversa, a partir dos interesses de quem utiliza, né? E muitas vezes isso é colocado como fator, inclusive, de questionamento das identidades dos povos indígenas que hoje continuam presentes, né, em todo o território. Aqui na Bahia nós temos mais de 20 povos, né? Nós estamos, a região Nordeste é a região com a maior população indígena da região Nordeste. Travando A novamente, né? lógica, acho que ele caiu agora, né? Continuei falando aqui, eu nem sei como é que tá. Tá travando novamente. É, mas acho que dá agora. Pode continuar, É, acho que. né? Então, essa situação que você narra, ela é produto disso, é produto desse desconhecimento, é produto de uma série de preconceitos, né? E de racismo, quando eles, às vezes, eles são conscientes, né? Outras vezes, não, mas utilizada de diversas formas e com finalidades muito bem determinadas, né? Não Isso. sei se Então, então, baseado nisso também, a gente, quando se coloca, coloca também o livro didático, a gente vai logo para as escolas, né? Quando você tem essa análise, quando você parte para as escolas indígenas, tem essa sensibilidade e parte para o livro didático, a gente coloca, por exemplo, o indígena termina a sua história nos livros didáticos do ensino fundamental no sétimo ano, no período colonial. E de repente some. E quando a gente vai encontrar no nono ano, no último capítulo, quando se está falando de Constituição, aparece direito para os povos indígenas. E começa aquela discussão. Se sumiu no livro do sétimo ano, não aparece de forma alguma no livro do oitavo ano, como esses índios estão buscando a sua identidade, a sua afirmação étnica, né? Agora, né? E aí, onde é que eles estavam, né? Então, começa todo aquele debate. Então, muitas vezes, como a gente fala, proposital, né? Às vezes chega a ser uma política, essa, essa, esse silenciamento, né? isso, exatamente. E assim, lembrando que quando aparece no livro didático, até recentemente, é sempre nessa ideia de seres do passado e que não Isso. têm direito à história e que não podem ser transformados, né? Então, todos nós temos direito à transformação, mas os povos indígenas eles têm que aparecer igual o livro didático nos ensinou, né? Tal qual o índio colonial. Então, quando aparece, por exemplo, fora do chamado estereótipo, imediatamente vem os questionamentos em relação à própria identidade dos povos, né? E é bom também a gente lembrar que eu estou falando de uma historiografia, estou falando de ensino, mas a gente tem isso em diversas, eu poderia suportes ou linguagens, né? Isso vai para o cinema, isso vai para a música, isso vai para a literatura, isso vai para a arte de forma geral. E a população, a maior parte da sociedade brasileira, ela foi informada dessa maneira. Né? Basta lembrar que boa parte dos professores que estão atuando ainda nas escolas também tiveram essa formação. Então, eu acho que é um trabalho muito grande. A gente começou a fazer isso lá, né, em 2009, 2010, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha. Ele vai dando resultado aos poucos, mas é lento e constante. A gente não pode desistir, né? O tempo inteiro. E eu acho que vocês têm feito isso de uma forma brilhante. Eu acho que isso é algo que precisa também ser colocado, né? É como essa invisibilidade ela tem sido questionada, problematizada pelos próprios povos indígenas cotidianamente.
e faz parte E da parte luta, do movimento, né? A gente começa com o parte do movimento movimento. de autoafirmação, de busca realmente dos seus direitos, e aí a gente vê isso muito forte na década de 70, não é? E aí Isso, também com o surgimento, né, vamos dizer assim, dessa nova história indígena, né, dessa releitura, né, de pensar o indígena como protagonista, né, e a gente tem alguns isso. historiadores que começam a pensar essa nova Exa- história, nessa nova perspectiva. Exatamente. Eu acho que assim a gente já tem feito muita coisa nesse sentido. A gente tem avançado para além do período colonial. Então, essa história de que a gente só pode estudar os indígenas lá no período colonial, porque tinha, assim, é sempre a alegação de que só tinha documentação para isso. Isso já caiu por terra há muito tempo. Então, a gente tem estudos muito bons sendo feitos. Estudos feitos, inclusive, pelos próprios indígenas. Eu acho que isso é fundamental. Mas a gente também precisa fazer isso chegar no ensino, na outra ponta, né? De uma forma mais eficaz, de uma forma que, de fato, redefina os padrões de ensino em relação a essas temáticas, né? Porque essa invisibilidade, ela permanece de tantas formas que hoje, né? Pensando nesse contexto de hoje, e em relação à questão da pandemia e de como ela afeta os povos indígenas e como ela é uma ameaça enorme para as populações indígenas, e o descaso do governo em relação a isso, como essa invisibilidade ela impera, tanto que você não vê muitas notícias nos meios de comunicação, a menos que você vá para as redes do próprio movimento indígena, né, para as próprias articulações indígenas ou para aquelas associações indigenistas que já trabalham com os povos indígenas, mas fora desses nichos, digamos assim, as informações circulam muito pouco, né? A visibilidade em relação ao que os povos indígenas estão enfrentando nesse contexto, ela também obedece essa lógica, né? De muito pouco comentado, de muita pouca discussão, de muito pouco debate. Eu espero que, né? Eu acho que eu não estou enganada nesse sentido, porque quando você busca isso, você vê que proporcionalmente é muito pouco o que você ouve. Isso. E a importância de a gente tá se apropriando desses espaços, porque por muito tempo a grande mídia, né, que dominava o meio de comunicação, né, acabava que também impulsionava esse olhar, né, esse olhar desrespeitoso, preconceituoso. A gente teve aquele caso, se eu não me engano, foi em 2010, diante do cacique Babalto, né, e uma reportagem, a partir dessa reportagem, atacando mesmo, demonizando, dizer assim, né, o cacique naquela época, né, e hoje a gente esses espaços a gente começa a lutar, né, começa a bater de frente, né, com uma nova perspectiva, né, uma nova perspectiva, trazendo realmente o protagonismo indígena, mostrando realmente o outro lado da coisa, né, mostrando que essa história oficial, né, que muitas vezes ela negou, né, e nega ainda, dependendo da corrente, né, e Sim. isso está modificando, e é preciso ter, e precisa do Estado, das políticas públicas, para que isso chegue realmente às escolas, né? Isso chegue aos manuais didáticos, e pelo que a gente está vendo, a gente está voltando. A universidade, né? Porque a universidade também tem muito o que trilhar, tem muito o que fazer, né? Eu acho que não está longe, né, dessas ações também que são preconceituosas, isso também acontece. É, mas é isso mesmo, a gente tem que ir trilhar muito nesse sentido e bater de frente, e fazer as produções, e se apropriar desses meios mesmo. A grande imprensa não mostra, a grande mídia não mostra, mas tem uma série de redes, a gente vai ter que ir fazendo mesmo isso, né? Trabalho E formado. fazer as campanhas, tem que ser por aí, porque essa criminalização das lideranças indígenas, ela sempre acontece. Ela aconteceu com o cacique Babau naquele contexto em que ele foi preso, e aquele texto também ele surgiu, né, naquela situação ali, mas isso continua, e a partir do momento em que a gente tem um governo que legitima
esse tipo de situação, ela tem se tornado ainda mais frequente. Então, desde quando esse desgoverno assumiu, eu acho que os ataques aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, aos povos quilombolas, eles cresceram assustadoramente, né? Porque as pessoas que fizeram isso, que fazem isso historicamente, elas agora se sentem autorizadas, né? Está sendo legitimado o avanço nos territórios indígenas, está sendo legitimado a invasão, a exploração de recursos, o desmatamento, a partir de uma série de projetos que estão sendo, que continua passando, né? Seguindo aquela lógica lá do ministro do Meio Ambiente, de que era preciso aproveitar, né, o contexto para passar a boiada, eles estão fazendo exatamente isso. Tanto que o Supremo, se eu não me engano, suspendeu os projetos que atacavam, né, que diziam respeito às comunidades indígenas, porque isso estava sendo colocado em votação. A gente viu várias medidas passando e como elas acabam favorecendo exatamente esse ataque que é orquestrado e que é feito historicamente sobre as populações indígenas, né? Isso. E aí, colocando essa parte da pandemia, né, e essa atitude, vamos dizer, né, do governo, do Ministério do Meio Ambiente, esses casos, a pandemia está aí, só que parou muita coisa, mas não parou a investida nas terras indígenas, né? Estamos Sim. ainda casos graves que está acontecendo atualmente em relação aos garimpeiros, né? A gente estava vendo hoje o relato de Sônia Guajajara, né, lá no Maranhão, e outros casos também. Eles não pararam, né? Eles estão se aproveitando disso, né, nesse momento. Então, ao longo da história, que é já direcionando, né, a discussão para essa questão das epidemias, né, que como fator para o extermínio, né, de muitas comunidades indígenas. Então, assim, muitas vezes ela foi utilizada, né, para atacar as comunidades indígenas ao longo da história. E a gente vai conversar agora um pouco mais sobre essas epidemias ao longo da história e de forma proposital foi inserida nas comunidades indígenas, como hoje mesmo está se utilizando disso, né, dessa pandemia, para mais uma vez atacar as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais como um todo. Não é isso? Eu Sim, queria um pouco exatamente. dessa. Sim, essa questão das epidemias, elas sempre foram devastadoras para as populações indígenas. E a partir do momento que os colonizadores chegam aqui, eles também trazem uma série de doenças. Então a gente tem. Antes disso, eu queria lembrar, Júnior, que eu não sou pesquisadora do tema das epidemias, né? Então, assim, não tenho um estudo aprofundado específico sobre isso. É muito a partir das leituras, né, que eu tenho dessa literatura que trata disso. E aí eu pensei nessa nossa conversa não ficar naquela presa à ideia de conquista só a partir de um projeto colonial, mas pensar essa conquista como algo que está em curso em vários contextos. Não se encerra lá, né, no que a gente denomina de período colonial, mas ela avança, porque é isso, né? Essa busca por tomar os territórios indígenas, essa busca por submeter os povos indígenas a uma a lógica do capital, né? Isso é algo que está em curso sempre, que as populações indígenas que vocês enfrentam desde quando os invasores aportaram por aqui. Então, dentre as várias epidemias que sacudiram, né, a colônia, que se disseminaram na colônia, e você vai ter isso em vários momentos, em vários contextos. Eu acho que não é o caso de eu ficar enumerando, né, quando cada uma acontece, mas isso a gente tem registro de 1555, quando a varíola chega ao Rio de Janeiro, trazida pelos calvinistas franceses, e se espalha entre os indígenas que se aliaram aos franceses. E a varíola, dentre todas as epidemias que são narradas para esse momento, é uma das mais devastadoras.
Então, essas epidemias, elas foram responsáveis por dizimar uma grande parte das populações indígenas em curto espaço de tempo. Mas elas não podem ser vistas também como a única forma de conquista que foi efetivada, né? Porque eu já vi vídeos rolando por aí que a pessoa diz assim, não, mas a grande maioria dos povos indígenas morreram foi de epidemia. Sim, morreu muitas, assim, muitos povos foram houve um verdadeiro genocídio, mas é importante a gente pensar que ao longo do tempo, e no próprio século, né, logo desde o início, os colonos descobriram que as epidemias também poderiam ser mortíferas armas biológicas, né? Então, essas epidemias, elas se deram de formas voluntárias, mas elas também foram feitas de forma intencional em alguns momentos. Então, a minha intenção, né, de fazer essa conversa com vocês aqui, é de apontar alguns casos nesse sentido ao longo, né, ao longo dos séculos, e de avanço desse projeto de conquista sobre os povos indígenas, para a gente poder visualizar melhor isso, não ficar narrando, né, como é que cada epidemia aconteceu, mas dar alguns dados para que as pessoas possam ter essa noção, possam ter essa visão. Então, ações que vai ajudar a exemplificar isso. Sabendo que essa conquista ela vai se dar com guerras de extermínio, com expulsão dos territórios, né, com uma violência absurda, mas também com essas epidemias, certo? Então, em 1597, por exemplo, portanto, ainda lá no século XVI, o povo potiguar, que vivia ali entre o Maranhão e Paraíba, eles, após lutarem mais de 20 anos com os portugueses, eles foram vencidos por uma epidemia de varíola, né? E aí eu não tenho muita clareza, a partir das leituras que eu fiz, se ela foi intencional ou não, mas ela foi fundamental para dar cabo da resistência que eles ofereciam naquele momento, né? Ofereceram durante tanto tempo. E aí, ainda no século XVIII, a gente tem em Olivença, aqui na Bahia, o caso dos Pataxó. Em 1768, foi autorizada uma entrada para a captura desses povos. E, ao serem capturados, eles estavam aí sob a lógica do Diretório Pombalino, então, de uma política indigenista que visava, né, a liberdade dos indígenas e a civilização dos mesmos, ou seja, a incorporação deles à sociedade colonial, E o que acontece? Ao invés de deixarem, né, os pataxós viverem dentro daquela lógica que estava estabelecida na lei, mas que na prática a coisa era feita de uma outra forma, começou uma grande disputa por essa mão de obra entre as autoridades, entre os proprietários locais e os de ilhéus. Então, esses pataxós se sentindo pressionados e sabendo, né, que o que os aguardava era a escravização, ainda que a gente diga que os indígenas não foram escravizados e que foi uma coisa rápida e passageira, a gente adentra o século XVIII, mesmo depois que é abolido, a gente adentra o século XIX e chega até o século XX com formas análogas à escravização, tá? E a questão da relação com o direito, depois que a gente vai comentar, né, um pouco sobre ele. Isso. E aí, o que acontece? Esses indígenas fogem, né, dessa situação, dessa disputa, e algum tempo depois, essas mesmas autoridades distribuem roupas contaminadas com o vírus da varíola e dizima esses povos. Então, isso no século XVIII. No século XIX, uma das últimas regiões de Mata Atlântica a ser conquistada, digamos assim, na província de Minas Gerais, é uma região chamada Vale do Mucuri. E ela passa por um processo de colonização em que os irmãos Ottoni, que hoje o Teófilo Ottoni é nome de um dos municípios de Minas, são proprietários de uma companhia que explora isso. E esse próprio Teófilo Ottoni faz uma série de documentos em que ele narra as atrocidades que foram cometidas contra os chamados botocudos, e aí eu quero lembrar que botocudo não é etnia, mas é mais um rótulo, né? É mais uma caixinha que a gente pega para colocar vários povos, utilizando aí a ideia da ferocidade que esses povos tinham. Na verdade, era
eram povos de tradição guerreira e que enfrentavam, né, os colonizadores, enfrentavam os conquistadores, que resistiam a essa conquista, e chamaram todos de botocudos, né, por conta do uso do botoque, e fizeram uma verdadeira carnificina com os botocudos. Lembrando que foram esses mesmos povos que, em 1808, foi decretada a Guerra Justa pelo Dom João VI, assim que ele chega aqui, né, e habilita a escravização deles, mesmo depois dela ter se abolida a escravização indígena. Então, os botocudos enfrentam isso e, mais uma vez, os colonos encontram nessa arma biológica a solução para lidar com essa resistência que os botocudos oferecem, distribuindo também roupas e objetos contaminados por vírus de sarampo, de varíola e de outras doenças. E aí a gente chega no século XX. Eu estou indo muito rápido, mas a ideia é mostrar que isso tem uma consistência. Não são esses únicos casos, são apenas exemplos, né, para que a gente possa entender que isso é uma constante na história dos povos indígenas. Tá claro? Dá para seguir assim? Então, no século XX, muitas epidemias também continuam. Embora se observe que as populações indígenas elas já não têm mais, digamos assim, a baixa imunidade que se tinha, né, logo no início, quando os conquistadores chegam, mas os processos que foram destinados a esses povos os tornam vulneráveis também, né? Eles ainda continuam sem imunidade e as condições são também desestruturadas por conta da quantidade de situações a que eles são submetidos. E nesse período do século XX, as epidemias continuam presentes e elas são levadas, inclusive, pelo próprio SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, na tarefa de alcançar esses povos, de entrar em contatos. Então, a gente chega ao século XX com lugares em que o Estado ainda não se fazia presente, em que você tinha povos que ainda não tinham contato com o Estado, né? Que não tinha... e aí aquela ideia de civilizá-los, de incorporá-los, talvez até de transformá-los em trabalho. Talvez não. O SPI ele surge também com essa possibilidade de transformá-los em trabalhadores nacionais, né? Tanto que o nome, na sigla, traz isso. Então, eu vou citar, por exemplo, o caso dos Urubu-Caapó, que em 1928 eles são contactados pelo SPI. Em 1928 finalmente eles conseguem chegar até eles. Não significa que eles começaram em 1928, é muito anterior, né? Então não é um processo rápido, é um processo lento, porque eles vão resistindo a esse contato. Então, em 1928, quando o SPI consegue chegar até os Urubu-Caapó, eles tinham cerca de 2.000 indivíduos, 2.000 indígenas. Em 1982, deixa eu ver onde eu anotei aqui, que é questão de dados, em 1982, por exemplo, esse povo restava apenas 494 pessoas. Por quê? Porque esse contato proporcionou uma série de epidemias, de surtos, né, de doenças, de gripe, de sarampo, de coqueluche, que foi, né, ocasionando essa perda entre os Urubu-Caapó. E aí tem um outro contexto que eu gosto de trazer, porque aí a gente também consegue pensar essa coisa primeira que a gente começou a conversar, da invisibilidade e da produção do conhecimento ou do desconhecimento sobre os povos indígenas, que diz respeito ao período chamado Estado Novo, é o período do governo Vargas, que todos nós estudamos, né? Os livros didáticos todos trazem, mas muito pouco se fala dos povos indígenas durante a vigência do Estado Novo, durante a vigência do governo Vargas. E no governo Vargas, em 1937, ele já dizia que o Brasil precisava tomar posse de si mesmo, porque havia também uma série de lugares em que o Estado não se fazia presente. E começa um processo, o Vargas
cria aí um projeto de colonização que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, e que vai avançar sobre o território de vários povos, como os Calapalos, Guardando aqui um a gente pouquinho. discute insistentemente, e aí eu fui botar o não perturbar e encerra tudo, então espero que ele, que ele se mantenha lá. Tão difícil alguém ligar hoje e tem que ligar justamente nessa hora, me desculpe. Né? Então, o que acontece? Há toda uma campanha, e agora, voltada para essa questão que eu falei da invisibilidade, e da negação da presença indígena, em que o Estado Novo começa a dizer que esses são espaços vazios e que tem uma série de terras e de territórios que, com muitas riquezas que precisam ser melhor aproveitados. Então, esse avanço do capital econômico, esse chamado desenvolvimento, também vai proporcionar a esses povos esse rastro de morte causado pelas epidemias. E a Marcha para o Oeste segue, avançando sobre o território desses povos. Em 1946, por exemplo, os Calapalo tiveram que conviver com uma pista de pouso que foi construída ao lado pela expedição Roncador Xingu, que foi um dos órgãos responsáveis por essa colonização, e os Calapalo, por exemplo, em 2 semanas com a epidemia de gripe, eles perderam 28 pessoas, numa comunidade que eram apenas 180 indivíduos. Então, eu estou colocando isso para a gente ver como o próprio Estado brasileiro, a partir dos seus órgãos, que ao mesmo tempo que deveria proteger, que deveria ter uma política de proteção dos povos indígenas, teve uma atuação extremamente desastrosa que acabou intervindo, né, e favorecendo muito mais o avanço sobre os territórios e comprometendo a segurança desses povos do que propriamente fazendo aquilo que ele deveria fazer, né, dentro dos objetivos que era criado. Mas isso dentro da década de 30, da década de 40. Mas a gente teve, recentemente, uma outra questão que veio a partir da Comissão Nacional da Verdade, que foi a revelação do documento do relatório Figueiredo, né? E que trouxe também aí uma série de situações envolvendo as comunidades indígenas e revelou para a gente como os povos indígenas sofreram também durante a ditadura militar. A quantidade de crimes e de atrocidades que foram cometidos com as populações indígenas. E é muito interessante pensar essa questão, que é um outro tema que não é trabalhado, é outro tema que não entra no livro didático, é outro tema que não vai para a escola, né? E como foi fundamental a própria ação dos indígenas, porque em 2012, um indígena da etnia Marubo é quem provoca a Comissão Nacional da Verdade a pensar as questões indígenas, a pensar os crimes cometidos contra as populações indígenas durante, né, no período de 1948 a 1946 a 1988, enviando um e-mail para o grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo, perguntando por que vocês só tratam de mortes e desaparecidos não indígenas. E aí, a grande perplexidade do pessoal da Comissão Nacional da Verdade, né? Como assim, né? Índio e ditadura, né? O próprio cara coloca isso. Porque faz parte disso, né? Dessa invisibilidade, desse desconhecimento. E aí eles tiveram que pautar as investigações sobre os povos indígenas e os crimes cometidos, né, durante o período da ditadura. Então, o relatório Figueiredo, que foi um documento que ficou desaparecido há muito tempo, traz uma série de crimes e, dentre eles, também essa ideia de como as epidemias elas foram usadas pela sociedade brasileira para avançar, né, sobre os territórios indígenas. Então, você tem dois casos, pelo menos, que eu separei aqui. Um é referente aos índios Cinta Larga,
né, no Mato Grosso. Eu estou falando só das epidemias, gente. Quando a gente vai para as outras questões, tem muita coisa. E Então, esse Oi? relatório, né? Só para dar uma deixa desse relatório, Figueiredo, a gente, no século XX, quando a gente trabalha no livro didático, mesmo fala sobre a questão da crueldade do nazismo, né, do fascismo, e a gente está diante de de casos aqui no Brasil, né? Quando faz a leitura que está na internet, a leitura do relatório Figueiredo, você encontra situações de castigos, de tortura, de caçada Exatamente. humana, né? De caçada humana com metralhadora, você pegar, fazer doação de açúcar com veneno, né? O A questão de veneno. colocar varíola, né? Utilizar da varíola em povos isolados. E outras questões como prostituição também. Você, por exemplo, tem um caso, só para terminar aqui, a senhora continuar, como o caso de uma criança de 7 anos, numa Índia que estava na escola, né? E aí o funcionário do SPI, ele com o latifundiário local, pediu para ela levantar, que estava estudando, a criança de 7 anos, para se prostituir em troca de um forno, né? Para poder Isso. construir um forno para esse funcionário do SPI. Então são situações assim da história do país que está ainda guardado, né? E aí muitas vezes escondido, que a gente precisa se utilizar de ou coisas de situações fora do país, que a gente tem situações no século XX, né? Muito triste da nossa história, que ainda precisa ser trabalhado, né? Precisa ser levado a público. Exatamente. Essa coisa que você falou aí da distribuição do açúcar com arsênico é entre esses cinta-largas mesmo, né? Os cinta-largas tiveram as aldeias dinamitadas, distribuíram alimentos contaminados com arsênico e jogaram brinquedos contaminados com vírus da varíola, do sarampo, além de ter ataques, né, em que eles foram, como é que eu posso falar? Fuzilados, né? Em que houve um grande tiroteio e se matou muito. Então, assim, estima-se que a partir de 1950 até 1960, pelo menos 5 mil cinta-larga tenham sido, né, exterminados com essa ação, com a cumplicidade do Estado brasileiro. Por que com a cumplicidade do Estado brasileiro? Porque você tem os próprios funcionários do SPI, né, fazendo isso, né, acobertando isso. Então, o próprio SPI vai ser extinto a partir de uma série de processos, e esse processo do Jader Barbalho, desculpe, Figueiredo, ele vai, uma das investigações, né, e ele fica desaparecido, né, achava-se que tinha sido desaparecido num incêndio criminoso, justamente por conta disso, mas felizmente ele apareceu. E aí eu queria lembrar também, Júnior, que o seu próprio povo, né, foi impactado durante esse período da ditadura com as chamadas grandes obras, né, com essa ideia do desenvolvimentismo levado pelos governos militares que construíram estradas, cortando territórios indígenas, que construíram hidrelétricas, que então, você tem uma infinidade de situações pelo país que não aparece quando a gente trabalha com a história. A gente fala da ditadura, fala dessas grandes obras, mas a gente não se dá conta de como isso impactou para as populações indígenas. Então, esses dois casos, eles mostram, né, esse avanço ainda até o século XX, mas lembra que eu falei dos Pataxó lá no século XVIII? No período de 1950 a 1960, o relatório também traz a informação de que os Pataxó também foram vítimas da inoculação da varíola, né, nesse período aí que é investigado pelo Figueiredo, pelo procurador da República, né, o Figueiredo. Então, assim, e vários outros povos. Eu vou lembrar aqui, eu não sei quanto tempo tem, como é que está isso, como é que está, eu falo Só, bastante, não, né? a gente pode fazer o seguinte, vamos encerrar essa, porque ela encerra sozinha a partir de 1 hora A gente de live, né? já está chegando uma hora?
A gente está chegando a uma hora. E aí, eu vou encerrar para poder salvar, para a gente salvar e deixar no canal, né, para que as pessoas possam estar analisando depois, vendo essa live. Então, eu vou encerrar essa, faço outra, e aí o pessoal vai Certo, para essa outra live, né, e a gente continua essa discussão, né, para tá não certo, perder, porque está muito interessante, né? tá Vou bom. tentar aqui. Aguardo o pessoal na próxima live que eu vou fazer agora, certo, gente? Vamos aguardar o pessoal, né, para a gente terminar, né? Vou pedir para que a gente consiga. Bom, que bom, né? Vamos dar continuidade. Vou aqui convidar novamente a professora. Deixa eu conseguir agora. Já. Pronto. Conseguimos. Eu já estou ficando traumatizada com essa história de live, porque eu sou uma pessoa que falo muito. E aí me convidaram semana passada para fazer uma live dizendo que era uma hora, e no fim acabou fazendo isso também, a gente teve que fazer. Acabei falando 2 horas, né? E eu não sei até que ponto o Para a povo gente não suporta perder. isso. E para não perder realmente a discussão e deixar gravado, porque senão salvar antes de terminar perde toda a. Então, que conseguir salvar, né? Aquela primeira parte e a gente Sim, continua aqui. certo. Então, eu posso continuar, então, de onde eu parei, né? Então, assim, É. o que chama atenção, na verdade, é aquilo que eu coloquei no início, de como esse processo de conquista, ele não se encerra. Eu bato nisso sempre, né? Faço isso sempre nas minhas aulas, de como esse processo, ele está sempre em pauta. Porque, independente do século, independente do contexto, independente das resistências, independente de qualquer coisa, você vê sempre esse ataque às populações indígenas. Mas é importante também a gente pensar que essa produção dessa invisibilidade, por muito tempo também, condicionou o nosso olhar, como você colocava no início, Júnior, a não pensar os povos indígenas como protagonistas, a não vermos as ações dos povos indígenas, né? Então, eu estou cercada de uma literatura para falar sobre as epidemias, em que eu percebo isso, porque, assim, o tempo inteiro você está falando das epidemias, você fala, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de dizer, você tem estudos que falam de como as economias se desestruturavam completamente, né, depois de uma epidemia como essa, porque ela era completamente baseada na mão de obra escravizada indígena, e dos debates que aconteciam naquele momento para reestruturar essa economia, e sempre era pensado que essa economia ela precisava ser reestruturada alimentando é, os aldeamentos com novos povos, né? Com novos indígenas. Então, tinha que ir aos sertões, como eles chamavam, descer mais índio. Né? A ideia do descimento, que é uma política indigenista, significa o deslocamento de povos das suas aldeias, que aí tem uma diferença entre aldeias e aldeamentos, né? Para alimentar os aldeamentos feitos perto das povoações, que serviam como reserva de mão de obra para os colonos, mas também como defesa, tanto de povos que atacavam os portugueses, que disputavam esse espaço também com os portugueses, como de povos inimigos, né? Então, aquela ideia dos aliados e dos inimigos, etc. E tal. Mas sempre a ideia era de reestruturar essa economia, reabastecendo, né, essa mão de obra, trazendo de novo esses indígenas, e na medida em que nos lugares esses indígenas começavam a ficar escassos, havia sempre um debate em torno do incremento do tráfico de africanos.
E aí o que chama atenção é que não havia nenhum debate sobre a quantidade de vidas que eram ceifadas, né? Das vidas que acabavam. Então, qualquer semelhança com a realidade que a gente, né, vê aí, em que CPF são mais importantes do que... CPF não, CNPJ são mais importantes, né, do que vidas, não é mera coincidência, né? É a maneira como se trata as populações pobres, né, as populações vulneráveis de muito tempo mesmo. Uma outra coisa que eu queria fazer, uma outra consideração que eu queria fazer, ainda pensando nesse processo, né, colonial e das epidemias, é de como, já que eu falei nos aldeamentos, é como esses aldeamentos, ao desestruturar as formas tradicionais, né, desses povos, eles também ajudaram a disseminar ainda mais essas epidemias. Como isso se tornou ainda pior, porque se concentrava um povo num determinado espaço, muita gente num espaço pequeno, com condições sanitárias pouco adequadas, então isso acabava se espalhando ainda mais. Eram questões que eu acabei não colocando. Mas, enfim, é como ao longo dos séculos, né, os povos foram afetados por essas epidemias, de forma também intencional, justamente para favorecer, né, avanço sobre essas comunidades, sobre os seus territórios. E eu disse que eu estava cercada de uma literatura sobre as epidemias, e como eu acho complicado ainda esses olhares que nós lançamos sobre a população e os povos indígenas, que é a ideia de que esses estudos trazem muito pouco das ações dos povos indígenas. Né? Eles falam muito do impacto sobre essas populações, mas nos mostram muito pouco. E não é só porque eles foram dizimados, é claro que eles tiveram várias formas de enfrentamento, é claro que tem que ter alguma forma de você pensar como é que essas populações elas enfrentavam isso, porque a gente, na atualidade, né, como apesar do abandono do Estado, como apesar da precariedade do atendimento da saúde, os povos indígenas, eles estão tendo uma série de ações a partir de redes que são estabelecidas, tanto com a comunidade não indígena, como entre, né, as comunidades indígenas, para enfrentar isso. Então, por que isso não aparece também nos diversos contextos, né? Aí faz parte exatamente disso, de como o nosso olhar ele é guiado para pensar sempre na perspectiva do colonizador e não das populações, né, Essa questão colonizadas. mesmo das epidemias, né? Eu queria colocar alguns pontos aqui. Por exemplo, que quando se fala das epidemias, não a doença em si, mas muitos morreram, principalmente também de fome, não foi isso? De Sim. fome e de sede. Porque aqueles E que ficaram não tinham condições de conseguir sozinhos se alimentar, né, de cuidar de si, ou do parente, muitas fugiram, né, e acabaram morrendo, à míngua, né. Então, ou você, muitas vezes, se escravizavam em troca de uma certa segurança, vamos dizer assim, ou você morria à míngua, quando isso, tinha esse surto, né. E aí, com um ponto importante que foi colocado, quando a gente está falando hoje de distanciamento social, né? A gente está falando, foi colocado aqui também, essa não é só a falta de imunidade, né, que causava mortandade, mas políticas. Ou isso. seja, quando colocou aqui Claro. a de concentração, né, os aldeamentos missionários, né, e de órgãos, vamos dizer assim, do Estado, isso acabou provocando, como a professora colocou, né, a grande concentração de povos, determinados surtos, né, de epidemias. Imagine, naquela época que não tinha todo aquele cuidado, né? Então, é outra questão também que importante nisso.
Eu tirei até aqui um ponto de um trabalho que eu achei interessante, que a gente fica tentando procurar. É muito difícil, a gente tem uma dificuldade muito grande a gente entender um pouco sobre essas epidemias. E um trabalho de Alfred Crosby, né, se eu não me engano, Sim, imperialismo próximo. biológico, né? Ele fala um pouco que essas epidemias, elas se tornaram armas biológicas em todo o mundo para os povos Em todo mundo. indígenas. Ele traz casos da América do Sul, América do Norte, ele faz um diálogo bastante interessante, né? E ele diz o seguinte, né? Uma parte aqui que eu até tirei. A varíola, nesses 4 séculos, ele desempenhou um papel tão essencial quanto a pólvora no avanço do imperialismo branco, né? Um papel talvez mais importante, pois os indígenas acabaram voltando o mosquete, o rifle contra os invasores, mas a varíola pouquíssimas vezes lutou do lado dos indígenas. Então, assim, havia essa questão, né, esse protagonismo indígena também de luta em relação aos invasores, né, de utilizar as próprias armas dos invasores, mas que com a varíola os invasores identificaram que seria uma arma mais eficiente para acabar, né, exterminar os povos indígenas. Isso é muito importante, Exatamente. carece muito de estudo. Isso, a gente está falando do Brasil, mas isso aconteceu no continente americano, né, como um todo, né, e o Crosby fala muito bem disso, e traz essa perspectiva mesmo, né, da utilização dessas epidemias como arma biológica. E, e quando você pega esses estudos todos, você vai ver que é isso mesmo, né, que é, é, esse avanço, né, sobre os territórios indígenas, ele foi acompanhado exatamente dessas estratégias, digamos assim, né? Mas é importante também a gente lembrar, Júnior, que isso vai se dar muito quando os conquistadores não conseguem esse projeto de conquista. Então, é importante a gente pensar isso, né, nesse sentido também. Professor, assim, só essa parte final que a senhora colocou, travou, aí não deu para entender, para a gente, novamente, essa Não, parte final. não, eu estou falando que ela foi usada como arma biológica, e é bom a gente ter deixar muito claro sobre os povos que resistiam a esse projeto de conquista, né? Porque quando ela se disseminava numa população que já estava submetida, né, ao projeto colonial, que já era produtiva e que sustentava a economia a partir da sua mão de obra, isso era um verdadeiro desastre, né, para o próprio colonizador. Então, era prejuízo, como eles, é, na lógica, né, do capital. Mas para esses povos que mostraram resistência, e foram muitos, e em muitos contextos, né, em muitos lugares, muitas situações, se usava essa questão da disseminação de doenças como arma biológica. E aí a gente vai ter que. E daí que a gente vai rompendo. Eu tenho um probleminha novamente. Tá ouvindo? Professora, tá dando. Eu vou convidar a senhora novamente, vamos fazer isso? Eu acho que outra vez deu certo. Certo. Para Pode mim ser? tá indo. Agora você de vez em quando sai. Eu não sei se é eu que caio ou se é você que cai. Não, eu acho que. Mas tá vendo tranquilo? Não, você que de vez em quando cai. Eu estou falando, eu não sei se o pessoal está acompanhando, se eu estou caindo. Eu realmente fico perdida com essa Como é que tá? com O essa pessoal poderia estratégia. estar comentando aqui como é que tá a transmissão, né? O que é que a gente pode estar fazendo? Porque eu estou vendo daqui que tá um pouco. Tá travando, eu queria saber do
pessoal se tá tudo ok, se pode estar continuando, né? Pra gente. Bom, vamos indo para ver, né? Pessoal, acho que tá continuando aqui. Não, eu estava colocando, né, que essa questão do protagonismo indígena, que é bom a gente aproveitar essas situações e demonstrar que até mesmo, né, nesses estudos que estão falando, né, de que foi preciso, está ouvindo não? Tá, Não, 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 sim. né? De que foi preciso utilizar esse tipo de estratégia para aniquilar, né, com esses povos, a gente está falando também da resistência indígena, né? De como esses povos eles foram para cima desse processo, né? Nesse processo, e como eles não ficaram só como coadjuvantes e asfixiados dentro dessa ideia de que eles não, né, não reagiram ou não empreenderam formas de enfrentamento para lidar com o colonizador. É só uma observação para a gente ir observando isso, né? Que a gente, assim, a documentação não traz as coisas, não traz, mas nós que precisamos fazer as perguntas e fazer novas perguntas para que a gente possa dar conta desse silenciamento que foi colocado, né? Dessa ausência que está lá. Então, a gente que vai quebrando, mostrando isso, E a né? maior prova Não de é porque tudo a isso documentação. é a atualidade, né? A maior prova de tudo isso, dessa resistência, é estarmos aqui, né? Enquanto povos ainda que Exatamente, lutam pelos seus direitos. Então, o que estamos fazendo hoje, historicamente, foi feito pelos povos indígenas, né? Essa luta, essa resistência, né? Se utilizar das armas que foram colocadas também isso, para poder lutar. E é isso que a gente está fazendo hoje. Né? Então, mais uma vez, estamos diante de uma situação, né, de pandemia, e aí a gente, mais uma vez, está percebendo que estão se utilizando disso, enquanto Estado, né, enquanto a latifúndio, né, está se utilizando disso para poder, mais uma vez, atacar. E o que principal de tudo isso são as terras indígenas, mais uma vez. Né? E aí a gente exatamente. fala do povo daqui do sertão, dos povos indígenas daqui do Vale, principalmente do São Francisco, né, que historicamente houve esse processo, e como todo o Brasil, de expropriação do território, né, e mais uma vez é uma forma de estar investindo nas terras indígenas. Exatamente. Porque se a gente ficar só preso ao que a documentação nos proporciona, a gente vai continuar contando a história do ponto de vista do colonizador e acabou. A gente não vai ver essas dinâmicas indígenas, a gente não vai pensar como esses povos, eles formularam políticas, e eu falo políticas mesmo, são políticas indígenas, né, e diversas formas de enfrentamento desses ataques, desse colonizador, não só dos colonizadores lá no período colonial, mas ao longo do tempo. Porque de que forma é que a gente justifica a existência desses povos ainda hoje, com todos os ataques, e por mais que seja uma população pequena, né, quando a gente compara com a população brasileira, mas como é que a gente explica, especialmente os povos do Nordeste, né, que estão em frente de colonização mais antiga e que enfrentaram processos longos, violentos de tomada dos seus territórios e que enfrentam ainda hoje. Então, se você pega qualquer povo indígena, você vai ver que a história para assegurarem os seus territórios, para continuar existindo enquanto índio, né, enquanto indígena, ela é longa, né? Ela atravessa gerações, são vários e várias, às vezes décadas e décadas de luta, né, para poder existir. Então, isso não pode passar despercebido, isso tem que estar muito bem colocado, isso tem que estar claro, né? Porque isso evita uma série de situações racistas, né? Que faz com que qualquer pessoa se sinta na autoridade de dizer quem é índio e quem não é, como a gente já viu em várias situações, né? Então, esse conhecimento, ele precisa ser mudado, ele precisa ser ensinado nas nossas escolas, porque a gente vai aprendendo tudo de forma enviesada.
pessoal está dizendo que está travando. Não sei se foi você, se fui eu, acho que Júnior está travando. Então, assim, acho que pelo tempo, né, tem muita coisa, muitas dúvidas, eu acho que aqui dava para ainda falar muito tempo, né? Mas tem algumas questões aqui, né? Eu primeiro queria agradecer, né, o Apará, em nome da coordenadora Florisa, do vice-coordenador Zé Ivaldo, do pessoal da SCOM, Jéssica, Camila, né? Também receber aqui que os alunos das escolas indígenas estão assistindo, né? Aqui eu vi do povo do Chá, colocou aqui que estava assistindo a escola, né? O pessoal do NUP, Núcleo de Pesquisa e Extensão, do Campus 8, Marquinhos, do NTE 24, a nossa diretora do campus, Suzana, também. E aí eu vou lembrando depois quem vai colocando aqui. Então, assim, são questões relevantes e aí que a gente precisa amadurecer mesmo e precisa essas releituras, essa contranarrativa, como é a proposta do projeto, né? Dessa descolonização do pensamento, das atitudes em relação a essa história indígena, a situação atual dos povos indígenas aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, como colocou a professora agora por último, né? Que essa presença é ainda mais contestada, né? Sim. Pela sociedade envolvente. Então, assim, a gente precisa mesmo lutar realmente, se for na educação, né? Como a gente está nessa luta aqui no Pará, a gente está com, eu queria até mostrar aqui dentre várias obras, né, que foi produzido pelos professores indígenas do norte e oeste da Bahia, né, falando um pouco sobre a cultura, a história dos povos indígenas do norte e oeste. Muitas vezes os professores da nossa região, né, das não indígena, né, se utiliza de material de outras regiões e muitas vezes tem povos aqui na cidade, povos aqui na região, um trabalho que pode estar inserido na sua aula, né? E aí temos também pesquisas, artigos também de pesquisadores indígenas e pesquisadores não indígenas que estão nessa luta, não só com os povos indígenas, mas também de comunidades tradicionais como um todo, quilombola, que também está inserido no nosso centro, né, professor? Então, é preciso mesmo, essa luta não pode parar, né, como a gente está vendo aqui, né? Então, eu acho que, não sei se tem alguma outra pergunta. Tem uma pergunta aqui, José Rocha pediu aqui falar sobre a postura do atual ministro da Deseducação, vou colocar deseducação, né? Que eu acho que não pode ser colocado como ministro da Educação, que afirmou, destratou a terminologia povos indígenas. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Olha, me perguntaram também isso numa live que eu fiz a semana passada. Eu acho que a fala desse ser abominável, e é difícil até a gente ficar pronunciando o nome desse povo, não só porque é difícil mesmo o nome dele, porque não vale a pena, né? Ele, na verdade, traduz boa parte, assim, traduz o pensamento desse governo, né? Ele expôs ali o que pensa, porque o próprio presidente deu demonstrações disso ao longo de muito tempo, né? Do que é que ele pensava em relação aos povos indígenas, desse desconhecimento, não é só desconhecimento ali, não, ali tem muito racismo mesmo, é uma postura racista, né? E eu acho que uma das respostas a essa questão, que eu achei bacana, né, e eu vou repetir, eu falei com o pessoal lá na live, eu vou repetir, foi do Ailton Krenak, né, quando perguntaram para ele sobre isso, ele falou assim, olha, eu não me senti ofendido porque você não pode esperar, se você ganha uma gaiola de porcos, você não pode esperar que cantem pássaros, né, não pode esperar canto de pássaro. Então, se a gente já esperava que esse povo fizesse isso, essa é a postura deles. E eu acho que a resposta tem que ser essa, né? A resposta tem que ser a existência dos povos, a resistência dos povos, a produção. Isso que você está colocando aí é fundamental. A gente precisa circular isso, Júnior. Fazer chegar isso aí às escolas, à universidade, né? É super importante essa produção vinda dos próprios povos indígenas, né? Porque a gente tem uma memória e uma história construída a partir do que nós construímos
né? E que é completamente enviesada. Mas os povos indígenas têm uma memória. Por muito tempo falaram que porque não tinha escrita, mas tem a oralidade que é fundamental, né? Que informa sobre as histórias, as trajetórias desses povos. Então, eu acho que isso é uma arma, né? Poderosa e que justifica exatamente isso que a gente está colocando, da resistência, da transformação dessa visão, desse conhecimento, e de vocês poderem falar isso. Né? Eu acho que aquele trabalho que você fez sobre o seu povo tem um peso fantástico, porque é um trabalho produzido por alguém dali, que consegue transmitir o que é que vocês sentiram, né? Qual foi o impacto daquelas transformações todas. Eu tenho um imenso compromisso com o que eu faço, né? E tenho muito critério, muita responsabilidade no que eu faço, mas é diferente, né? Quando eu estou falando dessas questões, é diferente de vocês estarem falando, né? Dos processos que vocês vivenciam, da autoridade que vocês têm para falar isso. Então, eu acho que isso precisa ser colocado, e é dessa forma que a gente vai combatendo esse tipo de situação, vai combatendo esse racismo, porque ali é racismo explícito, né? Que merece, de fato, os processos. Só que a gente está vivendo uma situação tão louca, né? Que aquele grito lá do rapaz que foi morto nos Estados Unidos, aquela coisa, né? Do eu quero respirar, isso passa por todos nós, porque são situações avassaladoras de todos os lados. E a gente está enfrentando isso com, assim, com um desgoverno completo, né? Não é só incompetência, é um projeto, né? Eu costumo dizer que é um projeto de morte, e um projeto de morte para toda a sociedade, e especialmente os povos indígenas. Agora, independente da vontade dele ou não, vocês estão aí, né? E vão continuar existindo, e vai continuar brigando, vai continuar lutando, porque foi isso, são mais de 500 anos, né? E se a gente quer entender de resistência, não tem melhor assim, não tem melhor caminho para aprender se não for com vocês, né? Se a gente quer saber, né, de como resistir, não tem melhores professores do que vocês, né? Para mostrar para a gente como é que se resiste, como é que se faz frente, né, a esse tipo de situação. Então, vocês existem, vocês resistem. Então, eu acho que a resposta é essa. E eu disse na outra live que a gente só pode mudar o termo povos indígenas para a gente começar a falar exatamente o nome de cada povo que a gente tem, né? Das 305 etnias dispostas, né, pelo território todo, especialmente aqui na Bahia, né? Quando a gente puder falar sobre todos os povos e conhecer todos os povos, conhecer a história de todos eles. Então, é isso, né? Eu acho que a resposta a gente não pode perder muito tempo com a pequenez de uma fala daquela, embora ela seja racista, ela seja, assim, né, dá uma revolta, dá uma indignação, mas a gente tem que seguir Respirar e lutando. seguir, né? Respirar e seguir. Respirar e seguir, né? E, Respirar. então, é importante falar essa fala, porque assim, a gente está com o curso de licenciatura em Intercultural em Educação Escolar Indígena, vai surgir agora também outra turma de Pedagogia Indígena, então a turma, queria agradecer, né, a turma da Licei, que está aqui presente, assistindo, né, é fundamental nesse processo, né, que a gente está falando aqui, dessas releituras, dessas de contranarrativa, de bater de frente, né, com essa sociedade que coloca a gente à margem, né? Então isso é fundamental, essa presença dos povos indígenas nas universidades, né? E outros cursos e outras universidades também, né? Então passar, eu não queria, mas passar para as considerações da professora, né? Mas antes disso, também eu queria agradecer aos parentes do norte e oeste da Bahia, os indígenas de outros cantos que estão assistindo, né? O pessoal da minha cidade, Rodelas, que também está assistindo, aqui os amigos, os meus colegas de trabalho das escolas aqui do município de Rodelas, né? Também está assistindo, né? E ficaram muito felizes com essa iniciativa também, né? Parente da minha esposa lá de Juazeiro, do Juremal também está aqui assistindo, né? Do Juremal. Também queria agradecer, e outros também que eu não vou pedir já desculpa, né? Por não estar aqui lembrando, né? Mas agradecer a todo mundo, né? É uma discussão que não pode acabar aqui, é uma discussão que
é muito importante nesse processo, principalmente nessa situação que a gente está vivendo. Então, eu queria passar agradecendo a todos, agradecer à professora. Estou muito feliz, né, desse diálogo aqui, muito feliz mesmo. E eu espero que a gente continue, né, dialogando, né, sobre essas questões, né, essa participação. E aí, queria passar, né, para as considerações da professora. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né? Dizer que para mim é muito bom poder falar disso sempre, né? E eu não me furto a isso. Você vê que eu disse assim, olha, eu não sou pesquisadora da questão das epidemias, mas a gente precisa falar, né? A gente precisa estar dialogando sobre isso, a gente precisa dar visibilidade às questões indígenas, a gente precisa desconstruir essa série de informações equivocadas que tem, desconstruir estereótipos, e a gente só pode fazer isso dialogando, conversando, né? Levando isso para as nossas salas de aula, batendo de frente com as posturas, né, que são equivocadas, que são racistas, que são preconceituosas. Eu não vejo outra alternativa. Portanto, para mim foi muito bom, foi ótimo fazer essa conversa, e foi muito bom porque foi uma conversa mesmo, né? Você pode conversar comigo, você pode perguntar, você pode interagir. Eu estava preocupada com essa coisa de ficar falando, porque eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos, né? E aí eu estava preocupada com o tempo e tal, então foi muito legal. Eu estou vendo aqui alguns ex-alunos, né, queridos, pessoas que sempre nos acompanharam nesse sentido. Né? Quero agradecer a todos que tiveram a paciência de escutar até aqui e desejar que essas conversas elas nos ajudem sempre, né? Principalmente para quem não é indígena, nos ajude sempre a rever a nossa formação, a procurar extrapolar aquilo que, né, aquela zona de conforto que a gente fica, causada às vezes pelo desconhecimento, porque isso é fundamental, né? Porque a gente precisa, né, mudar isso com urgência. Então, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição, e sempre disse, né, todas as vezes que eu trato das questões indígenas, eu passei por isso em vários momentos, inclusive na defesa do meu doutorado, tem sempre alguém que diz assim, mas você tem uma fala militante. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que é o tipo de situação que não dá para você ficar no conforto de achar que você está lidando com seres de papel, né? Então, por mais distante que seja o conhecimento que você está fazendo, e você está lidando ali com uma série de documentos, você não está falando de pessoas, né? Você tem o teu compromisso político, e você sabe que isso tudo tem implicações no presente, né? Então, eu parto das minhas inquietações, das perguntas que eu faço agora. Então, por isso o meu compromisso, ele vai além, né, de só pensar no estudar e no produzir, mas do que é que isso, do que é que o conhecimento que eu produzo, ele impacta para as populações indígenas e de como ele pode fortalecer, né, a luta e a resistência. Então, eu me coloco sempre à disposição e fico muito feliz de ter feito isso. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado aos pesquisadores do Pará, ao centro, obrigado aos povos indígenas, obrigado à professora e a todos que tiveram presente, né, nessa live. Né, muito obrigado. E vamos conversando, viu? E vamos Vamos conversando, né? conversando. Eu quero esse material que você mostrou aí. Vai circulando. Tem aqui material guardado, vou estar enviando para vocês. Pois Né? é. E também lembrar mais uma vez do site, né? Tem muito material no site do Apará, uneb.com, né? Vai ver um pouco sobre essa nossa luta, essa nossa resistência, né? Diante Tá e certo. esses trabalhos também publicações, certo? Ótimo. Então, Vou até aguardar. mais. Muito obrigado. Saudações indígenas. Tchau,